Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Meu nome é Maria Clara, sou colaboradora aqui da casa e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a mensagem 4 do livro Agenda Cristã. É um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, e a mensagem tem nome de Em Favor de Você Mesmo. Então aqui o André Luiz ele vai trazer algumas dicas, algumas astúcias sobre como a gente precisa mudar o nosso comportamento em algumas coisas, né? Então ele começa falando muito sobre as coisas que a gente faz com os outros, né? Então na nossa conversa com os outros, na nossa relação próxima que a gente tem com os outros, principalmente nessa questão da comunicação. E ele começa falando dessa questão da nossa necessidade de estar sempre falando, da nossa necessidade de estar sempre certo, né? É o nosso jeito, o meu jeito é o melhor. Então, tudo isso precisa ser feito, né? Do jeito que eu quero, eu tô certo. E que muitas vezes a gente não vê essa arrogância que a gente tem, esse orgulho que a gente tem no nosso próprio comportamento quando a gente faz isso. E a necessidade que os relacionamentos exigem de que alguma parte ceda, né? Que alguém abre mão de ter completamente a razão, mesmo se ela tiver, né? Pelo bem da comunicação, ali, pelo bem realmente da boa convivência. E que muitas vezes a gente não vai ter as coisas do nosso jeito, né? E que a gente precisa aprender a lidar com isso e abrir esse espaço para outra pessoa também. Mas ao mesmo tempo a gente não interpretar isso como uma passividade extrema, né? Da gente, então nunca vai ser do meu jeito, não vou fazer nada. Não é isso, né? É a gente saber se posicionar naquilo, saber identificar quais são os nossos limites, né? O que eu consigo abrir mão, o que eu não consigo abrir mão, e a gente posicionar isso para o outro, mas sempre da maneira mais serena possível, né? Sempre respeitando também a opinião do outro. E aí esse é o outro ponto que ele coloca, né? De como que nas conversas, nas diferenças de opinião, a gente se exalta, a gente não dá crédito ao que o outro está pensando, a gente não dá espaço para que o outro se expresse, né? E que a gente precisa ver que a outra pessoa é diferente da gente, que a diferente realidade que ela viveu vão gerar diferentes posições, diferentes opiniões, e que ela tem direito a isso, ela tem direito a essa opinião. Muitas vezes, o que as outras pessoas falam, os motivos das outras pessoas, não vão fazer sentido pra gente. Eles não necessariamente precisam fazer, né? A gente não vai entender a causa do porquê que a outra pessoa fez tal coisa. E muitas vezes a gente fica se perguntando, por que eu, por que comigo? Quando a gente fala de desavenças, de inimigos, de inveja, a gente se pergunta muito essas coisas, mas elas não necessariamente não levam a lugar nenhum, porque não é esse o objetivo, né? Eu acho que o objetivo que o André Luiz coloca é a gente saber se posicionar de uma maneira que também não vai ferir o outro, né? Então, a gente sempre que a gente se sente ferido ou atacado, a nossa resposta imediata é atacar de volta. Mas a gente precisa começar a controlar essa resposta, né? E realmente começar a pensar em como que toda a mensagem cristã ajuda a gente a trabalhar com o outro, a estar com o outro, apesar das diferenças, né? E ele termina a mensagem falando: habitua-se a serenidade e a fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. E é muito assim, ele coloca que a chave do nosso comportamento, do nosso relacionamento com o outro, é a gente se conhecer, né? Então esse autoconhecimento vai ser fundamental para que a gente saiba quais são os nossos recursos, quais são as lutas que a gente dá conta de lutar, né? E quais são as situações em que a gente vai precisar de ajuda. E reconhecer que a gente precisa dessa ajuda, né? E saber pedir, saber falar na hora certa quando a gente precisa disso, saber se posicionar de uma forma não violenta com o outro, né? Nós somos violentos em muitas coisas, com as nossas palavras, com as nossas atitudes que mostram às vezes muito mais do que o que as nossas palavras querem dizer, né? E que a partir disso, a partir de conhecendo como a gente faz as coisas, é o primeiro passo para que a gente possa mudar, né? Então, se eu reconheço as minhas falhas, eu sei aonde eu preciso começar a tentar mais, né? Aonde eu preciso ser diferente.
E que essa é a importância, né? Esse é o movimento que a gente precisa fazer. O movimento de estar sempre tentando, de estar sempre buscando ser melhor, de saber quem você é, para saber quem você quer se tornar também, para ter os meios de chegar a ser essa pessoa. E lembrar que o outro é o outro, a gente não vai ter poder sobre ele, a gente não vai conseguir fazer com que ele seja quem a gente quer que ele seja. Nós só temos os recursos para a gente mesmo, né? E que a gente se melhorando, a gente prestando atenção na gente, talvez a gente inspire o outro a fazer a mesma coisa, né? E talvez a gente consiga atingir as outras pessoas aí de uma forma positiva, que é o que a gente sempre precisa. Então é isso, fique a reflexão, a mensagem é uma mensagem muito bonita e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!